Eu cheguei no Shakespeare, no texto, por causa do Freud. Porque o Freud, eu comecei a estudar psicanálise e eu fui percebendo que o Freud fazia muita referência a Shakespeare. E aí o professor mandou eu estudar, eu não só, todo mundo que estava estudando o Freud, e buscar as fontes que ele usava. Agora, Shakespeare é um clássico. Hoje eu costumo dizer para os meus alunos que, e Shakespeare entre todos os clássicos, eu vejo ele como alguém da estatura de um Dostoiévski, por exemplo, e nesse sentido eu sou também freudiano, porque é assim que ele via Shakespeare e Dostoiévski como os dois maiores clássicos. Eu acho que um clássico é um livro que você não lê para saber o que vai acontecer, você lê para descobrir quem é você. Quando você chega num clássico, normalmente ele já chegou até você. Porque ele chegou numa aula, num gesto, num filme, num comentário. Então, na hora que você chega nele, ele já chegou até você. Mas uma coisa que você muitas vezes ouviu sobre o texto, quando você vai até o texto, você tem a impressão que ninguém nunca te falou aquilo. Ou seja, uma coisa que me chama a atenção nos clássicos, inclusive no Shakespeare, é justamente essa capacidade de ser meio infinito. Parece que nunca acaba de dizer o que tem para dizer. Aliás, essa é a ideia do Calvino, Ítalo Calvino falando dos clássicos. Quer dizer, um clássico é um livro que nunca termina de dizer o que ele tem para dizer. Porque você muda de idade, você muda de época, de momento, e aí ele vai falar diferente para você. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os textos clássicos, eles tocam em algumas questões que são, de certa forma, transhistóricas, assim, por isso que permanecem clássicos, né? E por isso que eu falo para os meus alunos muitas vezes, olha, se você lê Shakespeare e não gostar, o problema está sempre em você, nunca no Shakespeare. Quer dizer, você procura ajuda profissional, você faz o que for, minta, mas nunca diga frases como Shakespeare não está com nada, porque quem não vai estar com nada é você e não Shakespeare. Tem 3 textos que eu costumo trabalhar em sala de aula com os alunos, num curso em que eu passeio por alguns clássicos, entre eles o Shakespeare. Um primeiro texto que eu trabalho é o Hamlet. É claro, o Hamlet, Harold Bloom já disse que é o maior personagem da literatura ocidental, que o Shakespeare inventou o humano no sentido moderno, o ser humano como um personagem do Hamlet. Mas, entre todas as coisas que tem no personagem, eu chamaria a atenção da questão da melancolia, né? O tema da melancolia no personagem do Hamlet, ela carrega todos os elementos que a gente reconhece na história da melancolia. Ou seja, primeiro, que o melancólico é alguém que sofre, antes de tudo, de si mesmo. Sofre porque sabe mais do que os outros sabem. E isso, na história de Hamlet, está posto no próprio enredo. Ele ouve do pai uma trama e ele é chamado a vingar aquilo que aconteceu. Então, ele tem um conhecimento que as pessoas à sua volta não têm o mesmo nível de conhecimento que ele tem. E, ao mesmo tempo, esse conhecimento demanda dele uma ação moral, uma decisão. E, muitas vezes, a gente sofre, não é porque a gente conhece uma coisa assim como quem decora um assunto, mas é porque o que a gente conhece exige de nós algum tipo de atitude. Os psicanalistas são apaixonados por Hamlet. Afinal de contas, é um exemplo claro de Édipo, como eles falam. Mas eu concordo com a posição do Anatol Rosenfeld quando ele, discutindo a relação entre psicologia e crítica literária, e um dos casos que ele discute é justamente Hamlet, ele chama atenção para o fato de que a gente deve tomar cuidado em aplicar psicanálise e psicologia na leitura de textos. Por quê? Por mais que eu admire o Freud, ache ele um dos maiores pensadores ocidentais, se eu for para o Hamlet procurando o Édipo, encaixando ele no Édipo do Freud, o que vai acontecer é que eu vou partir do Freud e voltar para o Freud. E o Hamlet se perde no meio do caminho. Isso eu posso aplicar a qualquer tipo de leitura, como o próprio Rosenfeld faz o mesmo texto ao Jung e em estudos em cima de Teresa d'Ávila. Quer dizer, esse problema de você aplicar teorias psicológicas para analisar personagens, é claro que isso é muito bom, inclusive, para quem está estudando psicologia.
como, digamos, um publicitário diria como um case. Né? Você está usando um case, um caso clínico, né, da grande tradição literária, o Freud fez muito isso, para poder entender a teoria. Mas então, voltando, quer dizer, o Hamlet ele é chamado para um enredo onde, que é isso que chamou a atenção do Freud, é um enredo edípico clássico. Então, ele sofreria porque o pai foi morto pela mãe, junto com seu tio. Um bom menino, no Édipo, até sonha em matar o pai, mas para ele ficar com a mãe. Para o Hamlet foi demais. A mãe está com o tio, por isso o Hamlet fica chocado com a ideia de que sua própria mãe, sei lá, possa sofrer menos com a morte do seu pai do que uma cadela, por exemplo. Então você tem um conteúdo no texto que só pode deixar os psicanalistas apaixonados. Mas eu acho que o problema, se a gente fosse falar psicológico do personagem, da melancolia, vai um pouco mais longe do que isso. A melancolia ela é vista desde o período grego, da filosofia grega, da medicina grega, como um quadro de temperamento, como era pensado na Grécia, em que o paciente tinha muita bilis negra, e essa bilis negra fazia com que ele tivesse um temperamento contemplativo, e esse temperamento contemplativo, e o Hamlet é o menino que é apresentado como sempre tendo sido o menino, como hoje se diria, diferente. Então, o melancólico ele é apontado na medicina grega como alguém que tem um temperamento contemplativo, e esse temperamento contemplativo faz com que ele observe coisas do mundo que os outros não observam, e por isso, quanto mais ele é contemplativo, mais ele vê, e quanto mais ele vê o que os outros não veem, e aí vem a grande tragédia da melancolia, ele acaba percebendo que a felicidade e a alegria parecem superficiais. Dito de uma forma, digamos assim, prosaica, só quem é muito bobo é muito feliz. Ou há algo de absolutamente ligeiro em alguém que consegue ser feliz o tempo inteiro, porque não enxerga, digamos, as reentrâncias e saliências do mundo. Então, o personagem do Hamlet estudado dentro da história da melancolia, ele traz essa característica que ele sabe mais do que ele deve, ele traz a característica de que ele percebe, digamos, uma insustentabilidade do mundo que as outras pessoas não percebem. E se você acompanhar a história da melancolia, mesmo quando a melancolia chega no final da Idade Média, no começo do Renascimento, a ser identificada como um quadro em que o infeliz melancólico, na realidade, sofre influências do planeta Saturno, que é um planeta sinistro, que é um planeta, até hoje os astrólogos associam Saturno a um planeta das profundezas, a um planeta de uma alma complexa e triste, a um planeta de grandes transformações. Então, aí também você encontra no personagem de Hamlet uma situação onde ele adquire um tipo de conhecimento que nunca mais ele vai ser igual ao que ele era antes. Quer dizer, ele teria sido muito mais fácil para ele se ele não tivesse que tomar a atitude que ele tomou. Eu quase lembro da frase do profeta Jeremias, quando o profeta Jeremias fala para Deus, reclamando da condição de profeta, ele fala para Deus, antes você tivesse me matado no útero da minha mãe. Quer dizer, isso era uma ideia que o Hamlet poderia ter falado facilmente. E não ser obrigado a tomar a atitude que ele tomou e fazer o que ele fez. Isso até chegar à famosa reflexão da caveira, né, a condição do ser humano exposto, a condição do ser humano exposto a, no final das contas, pó. Ou seja, isso me parece uma das questões mais transversais nos clássicos, essa capacidade de você tocar em notas que parecem que sempre são notas que falam para os homens em todas as épocas. Se você, por exemplo, fosse dedicar a estudar religiões de uma forma um pouco transversal, você vai perceber que a finitude, a morte, o que acontece depois, porque eu estou aqui, afinal de contas, no final das contas, a gente é só uma caveira, é só pó, é só cinzas. Aonde vai parar
aquela pessoa que brincava comigo, ou que falava comigo, ou com quem eu tinha um relacionamento, no final das contas é uma impessoalidade e que essa impessoalidade tem um nome, cinzas. Então não há como você assistir Hamlet e não pensar nessas coisas. Quando eu discuto isso com os meus alunos, é muito fácil eles entenderem esse problema, basta lembrá-los de algum momento, de algum amigo ou de alguma amiga jovem que tenha morrido e eles veem aquela pessoa morta e eles lembram daquela pessoa um mês atrás, na balada, numa festa, fazendo planos, e aí se dão conta de como é difícil essa condição de cinzas. Uma outra tragédia que eu acho muito rica para discutir com os alunos é Otelo. Otelo, aparentemente, parece um texto mais simples do que o Hamlet. Os especialistas, existem especialistas que até contam o número de palavras que existem nos textos de Shakespeare, né? Mas Otelo é muitas vezes vista como um texto mais simples. Mas eu acho que Otelo é um texto muito visceral, né? Um texto muito visceral. Ele é absolutamente contemporâneo. A trama, como todo mundo conhece, versa sobre inveja. Inveja, uma das entradas centrais do texto, é algo impossível de uma pessoa não passar pela vida sem sentir. Otelo é aquele tipo de pessoa, de repente, insuportável de você conviver. Por quê? Porque ela é melhor que você. Os virtuosos, o Otelo é apresentado como homem, antes de tudo, um mouro, ou seja, alguém que vem de fora. Tudo bem, muitas vezes para uma pessoa da terra suportar que um estrangeiro é melhor do que ele é mais difícil do que suportar que alguém igual a ele ou da mesma família dele seja melhor do que ele. Mas o Otelo é apresentado como um homem corajoso, virtuoso, honesto, generoso. E essa associação entre virtude, coragem, inteligência e generosidade, muitas vezes é uma das piores associações que existe. Porque quando você é uma pessoa que tem inveja de alguém que é muito forte, ou muito bonito, ou muito bonita, ou muito poderoso, você, pelo menos se você puder se iludir dizendo que você é mais generoso do que ele, é um alívio. Mas nem isso acontece. Então o Iago, e que é muito interessante ao longo do texto, porque ele vai fazendo todo o projeto dele conversando com você, como se não existisse a parede entre o espetáculo e o público, certo? Então ele vai olhando para você, ou seja, ele vai tornando você cúmplice. Mas você é cúmplice. Por quê? Porque provavelmente se você estivesse na condição do Iago, você teria feito a mesma coisa que ele. Ou seja, quantas vezes a gente já não foi colocado numa situação de conhecer uma pessoa que é melhor do que nós somos? Eu acho que essa é uma das experiências mais marcantes. É muito mais fácil você conviver com pessoas menores do que você, mais fracas, menos capazes, do que você conviver com uma pessoa que, pelo próprio simples fato dela respirar, já é a prova de que ela é melhor do que você. Então, Iago, como a gente conhece na história, faz um plano para destruir Otelo. E aí ele demonstra a sua sagacidade, porque todo mundo sabe que uma das melhores formas de você destruir uma pessoa é você destruí-la através da pessoa que ela ama. O próprio Maquiavel já chamava atenção que você deve tomar cuidado com as pessoas que você ama, porque é através delas que é sempre mais fácil você ser destruído. Por quê? Porque o amor é uma forma de fraqueza, não no sentido moral, mas uma fraqueza no sentido psicológico. Não é à toa que a palavra paixão, não é à toa que a palavra paixão é uma tradução do grego pathos. E a palavra pathos, como a gente sabe em português, dá em patologia, doença, né? A própria versão latina de afecção, affectio, para nós dá em afecção, que é doença, quanto em afeto. Portanto, os medievais, lá pelo século XIII, XII, quando escreveram sobre amor, já falavam que o amor é uma doença do pensamento, uma forma de obsessão.
em que o amante passa o dia pensando o que ela está fazendo, o que ela pensa, o que ela deseja, onde ela estará. Iago, muito inteligentemente, percebe que talvez a forma mais fácil dele chegar até a destruição do Otelo seja justamente através de Desdémona, a mulher que ele ama. E aí vem talvez uma das maiores tragédias da condição cotidiana, que os próprios psicólogos darwinistas retomam, que é, afinal de contas, porque o homem, aparentemente, quanto mais ama uma mulher, mais inseguro é com ela. Isso daí é uma coisa que, se você virar para uma menina e perguntar para ela, você está indo viajar, passar 6 meses fora, e o seu namorado disse para você ir, se ela disser que o namorado disse para ela ir, falou, vai meu amor, vai, fique lá 6 meses, ela normalmente sente que na realidade ele está rifando ela. Ou seja, isso é uma tragédia. Os darwinistas vão dizer que isso teria a ver com a velha insegurança masculina com relação à prole, né? Mas isso é muito longe, a gente não precisa chegar a uma discussão como essa. Mas o fato é que a conta parece ser a seguinte: quanto mais inseguro, mais amor; quanto mais amor, mais insegurança; quanto mais segurança, menos amor. Então, se ele confia muito em você, talvez ele não te ame. No mundo contemporâneo como o nosso, em que está na moda todo mundo dizer que é bem resolvido e bonitinho, e quando vão para a terapia são obrigados a enfrentar isso diariamente, mas como está na moda dizer o contrário, tem muita gente que acha que quanto mais você ama, e eu estou falando de amor romântico, quanto mais você ama, mais você confia. Essa é uma discussão, essa é uma ideia tipicamente de iniciantes. O amor traz insegurança, insatisfação, medo, ciúme, e é por isso que a grande literatura sempre o entendeu como uma forma de doença da alma. E aí não é muito difícil o Iago montar uma trama, e ao longo em que a gente vai assistindo a peça ou lendo o texto, o modo, inclusive como ele vai plantando a ideia na cabeça do Otelo, parecendo que não está, ou dizendo que é um absurdo, como alguém pode imaginar uma coisa dessa, você vai percebendo como rapidamente o Otelo cai na trama. Ou seja, desgraçadamente, o homem parece estar sempre preparado para suspeitar da mulher que ele ama. O Iago arrola sua esposa para conseguir, digamos, uma prova material do crime com um lencinho, para fazer com que fique parecendo que, então, de fato, o amante Cássio esteve lá no quarto junto com a Desdémona. E mais uma coisa, que aí vem a ver com a personalidade da Desdémona. Ela é uma mulher doce, que ama o Otelo, preocupada com ele. Quanto mais ela tenta convencê-lo a perdoar o seu amigo que esteve envolvido numa briga, então ele, como chefe, tem que punir o soldado e tal, quanto mais ela tenta convencer ao seu amado perdoar o seu amigo, porque ela sabe que no fundo o Otelo está sofrendo por causa do amigo, você que assiste o espetáculo, quanto mais você ouve ela falar isso para ele, mais vontade você tem de entrar no palco e dizer para ela, Desdémona, sua boba, você não sabe o que está acontecendo? Você não enxerga aquele... Quanto mais você fala isso, mais ele pensa, vil criatura, como é capaz de chegar a um ponto como esse? Até o final em que ele mata Desdémona sem que ela nem saiba o porquê. Ou seja, quanto mais ela diz que não sabe o porquê, mais ele acha que ela é uma vil criatura. Porque se ela tivesse um mínimo de honestidade, pelo menos na hora da morte, ela teria confessado o seu crime. Então, o Otelo é uma tragédia em que a tragédia está dentro da pessoa. Aliás, isso é uma das coisas que muita gente relaciona ao Shakespeare, que ele teria tirado a tragédia do cosmos e colocado a tragédia dentro do homem. E isso era uma das coisas que o Freud também se encantava pelas tragédias shakespearianas, né? Então, no final das contas, você tem, bom, no final é descoberto a trama, ele se mata,
e o Iago se dá mal, digamos assim, o mal não se deu bem de alguma forma, mas o estrago está feito. Então, o número de vezes em que a gente é levado por essa relação infernal entre paixão e insegurança acontece todo dia. Não só com homens, mas também com mulheres. Os psicanalistas diriam que é porque a paixão romântica é uma forma de sintoma. E como sendo uma forma de obsessão, ela tem que estar associada, de alguma forma, a algum tipo de sofrimento. E por isso, toda pessoa que a gente ama parece ter um caminho mais direto e mais curto para fazer você sofrer. Macbeth talvez seja, de todas as tragédias do Shakespeare, a mais trágica. Alguns chegam a dizer que ela é o exemplo mais fiel de tragédia. No quinto ato, cena 5, muitas vezes citado como a definição mais perfeita de tragédia que existe, é uma cena em que Macbeth, já derrotado no final da história, ele se pergunta se a vida não é como a chama de uma vela. Ou seja, a ideia de que a vida é um fogo, mas extremamente frágil. Qualquer vento o derruba, extingue o fogo. Mais adiante, na mesma cena, em que o Macbeth está à beira da morte, de ser derrotado, e por que ele está sendo derrotado? Porque o Macbeth matou o rei, porque quis ser rei no lugar do rei. Se perguntou, afinal de contas, por que eu não posso ser rei? Ou seja, o Macbeth é uma peça que fala da desordem interior, da ambição sem limite. Então, no final da peça, quando ele está sendo derrotado, é que ele toma consciência, então, do que seria a vida. E, na sequência, a se perguntar se a vida não seria como uma chama de uma vela, aí vem o famoso texto que, às vezes, eu tenho a impressão que o Woody Allen, o cineasta americano, dorme e acorda com essa ideia na cabeça. O especialista em Shakespeare também, não só em Shakespeare, como em Nietzsche, Philip Kaufman, Walter Kaufmann, o especialista Walter Kaufmann, ele também se faz a mesma pergunta. O Macbeth diz assim: a vida é como um ator correndo de um lado ao outro do palco. A vida é como um ator correndo de um lado para o outro do palco. Ou seja, é uma interpretação. Cada um tem um papel. Esse tema é recorrente não só em Shakespeare, mas como em muitos textos de teatro. Qual seria, afinal de contas, a diferença entre uma peça de teatro e a vida real? Na medida em que nós, na vida, interpretamos. E é interessante porque no cineasta sueco Bergman, no filme dele, Fanny e Alexander, tem uma cena em que o personagem perverso, que é um pastor, aliás, o único pastor que tem fé na obra do Bergman, porque os pastores melhores têm crise de fé, esse que não tem, Vergeros é o nome do personagem, ele é o único pastor na obra do Bergman que tem fé. E aí tem uma cena em que ele está falando com a sua esposa, que ele tortura, que é uma atriz, em que ele vira para ela e diz: a minha tragédia é que eu só tenho uma máscara, e ela está colada no meu rosto. Então eu não consigo ter várias máscaras da vida. Então a ideia de que a vida é uma peça em que você tem vários personagens, ela pode ser vista como uma coisa ruim, ou ela pode ser vista como a vida de fato exige de nós várias personas, porque uma só não dá conta dela. Mas o Macbeth, então, voltando à frase dele, que é, para muitos, uma espécie de assinatura do que seria a tragédia, ele diz que a vida, então, pode ser um ator correndo de um lado para o outro do palco. Um conto narrado por um idiota. Se a vida é um conto narrado por um idiota, nós não temos esperança nenhuma. Porque a grande expectativa das pessoas que sonham com algum tipo de roteirista para a vida é que esse roteirista saiba o que está fazendo. Eu posso nem entender o que ele está fazendo,
mas a esperança de que ele saiba o que ele está fazendo, para mim, já me acalma. Se quem escreve o conto é um idiota, a fool, então isso aqui, no final das contas, não significa nada. Cheia de som e fúria. Ou seja, você corre de um lado para o outro, você tem vários projetos, o dia a dia é tomado por esse som e fúria, ou seja, você fala, você se enche de patos, se enche de paixão, e no final das contas você é um ator correndo de um lado para o outro do palco. O conto é narrado por um idiota, ele é cheio de som e fúria, mas como diz o próprio texto, significando nada. Ou seja, por que essa passagem do Macbeth ela é tomada como assinatura da visão trágica de mundo, que vem desde a Grécia? Porque é uma passagem onde o Macbeth está diante de uma situação que é o quão ridículo eu fui. Como eu acreditei que, no final das contas, existia uma trama ou um roteiro em que, no final dele, eu seria um grandioso rei. Como eu fui bobo a ponto de achar que nessa trama o roteirista ia entender que eu deveria ter ou recebido mais do que eu tinha recebido até então. Isso daí cala fundo no ser humano, porque na realidade Macbeth era um ressentido. Era um grande ressentido. E por isso ele achou que ele tinha direito a ser rei e por isso ele poderia ser reconhecido pelas suas qualidades. Mas, no final das contas, apesar de que Macbeth é considerado um texto muito, digamos assim, para baixo, né, depressivo, a gente pode dizer que Hamlet tem algum tipo de solução ao consertar o reino da Dinamarca, né? A gente pode dizer que Otelo tem um tipo de solução, o Iago é punido, apesar de que é um custo muito alto. Apesar de que no Macbeth, no final, ele não consegue ser rei, o personagem ele atinge algum grau de redenção moral, pelo menos no cenário trágico. Ele toma consciência que no mundo da tragédia o homem é aquilo que a própria palavra significa, na sua raiz, um bode. Alguém que é oferecido no altar do sacrifício, sendo que esse sacrifício ele não sabe por quê, ele não entende de onde vem, não vai para lugar nenhum, porque se os gregos entendiam que a vida era tecida por moiras, que tinham um olho só e que, portanto, o destino estava indo para lugar nenhum, no Macbeth, essas moiras, elas são, na realidade, o bobo, que não sabe o que está tecendo, porque, na realidade, é um idiota. Mas, quando a gente fala que esse trecho é uma assinatura da tragédia, é porque a visão trágica de mundo entende que o mundo é agon, conflito, batalha, interminável e repetitiva e que não está indo para lugar nenhum. Portanto, a vida é cheia de som e fúria, mas no final ela não significa nada. A leitura dos clássicos, assim como a leitura da literatura, de obra de ficção, às vezes é um caminho mais fácil, mais rápido, mais construtivo, imediatamente para o aluno, do que jogar na mão dele a crítica da razão pura do Kant. Ou seja, o próprio fato de ser uma ficção, de ser uma linguagem romanceada, com personagens construídos, onde ele consegue fazer aquilo que Aristóteles falava, ou seja, criar uma identificação com o personagem e perceber o quanto aquele personagem tem a ver com ele, pode ajudar o aluno, e eu vejo isso todo dia em sala de aula, por isso que eu mesclo textos de filosofia com textos de literatura. A gente lê desde Santo Agostinho, Shakespeare, Nietzsche, Kafka, Joseph Conrad, ou seja, a literatura ela entra num diálogo com a filosofia que às vezes prepara muito mais diretamente o aluno para o espanto que o Platão falava que é o coração da filosofia. A relação entre Shakespeare e Maquiavel, eu pessoalmente acho uma relação... eu acho que os dois se encontram, antes de tudo, me vem à memória agora,
no fato de que, bom, os dois são autores do Renascimento, apesar de que cada um na sua região geográfica, o Maquiavel antes, mas os dois se encontram numa característica que parecem pensar fora da doutrina cristã. E quando eu digo fora da doutrina cristã, eu não falo a priori como todo mundo deve pensar fora da doutrina cristã. Mas o Maquiavel e o Shakespeare parecem separar expectativas de idealização do mundo e de idealização da natureza humana e o que a vida é. A acusação que se faz ao Maquiavel com frequência de que o Maquiavel seria maquiavélico, ou seja, o adjetivo nasceu do fato dele ser um calculista e estrategista, como o próprio Iago é na peça Otelo, é claro, não deixa de ser verdade, no sentido de que o Maquiavel, no Príncipe, de fato, está dando conselhos de como você deve calcular e montar estratégias. Mas o que está embaixo do Maquiavel é, primeiro, de que a política é uma arte do poder, de como conseguir, de como manter e de como reproduzir esse poder. A gente poderia imaginar o Maquiavel dizendo, num momento mais dramático do seu pensamento, que alguém, para conseguir ser príncipe, deve ser capaz de ir ao inferno mais fundo e se tornar inimigo até de si mesmo. Ou seja, alguém ir muito além do que uma pessoa normal consegue ir. Só que, para o Maquiavel, a virtude, como ele fala, a virtude do líder, está justamente em ir até lá, voltar e manter a ordem da cidade. O Maquiavel é um pensador político que, apesar de maquiavélico, não está pensando para o mal, digamos. Ele está pensando que a pessoa que deve assumir o cargo de gerir a cidade é obrigado a viver numa solidão, é obrigado a viver fora das idealizações que as pessoas normalmente constroem da vida. E eu acho que ele se encontra facilmente com o Shakespeare no fato de que o Shakespeare é um autor que também trabalha contra as idealizações. Aliás, todo autor que de alguma forma é picado pela visão trágica de mundo trabalha fora de idealizações. E é por isso é um dos motivos do texto produzir tanto sofrimento. E é um dos motivos também de, às vezes, se perguntar se na obra do Shakespeare não emana, nas tragédias pelo menos, se não emana de lá algum tipo de ética que beira uma visão nihilista de mundo. Por que seria uma visão nihilista? Porque você não teria um fundamento organizado, com começo, meio e fim, e que, no final das contas, a vida é restaurada, é justificada. Ou seja, no mundo do Shakespeare não parece haver uma retribuição contínua, que é típico da tradição trágica. Você não é retribuído naquilo que você faz. Então, tanto Maquiavel quanto Shakespeare, do ponto de vista ético e moral, eles claramente operam fora de eixos idealizadores. E, nesse sentido, eles produzem muito sofrimento, principalmente numa época como a nossa, que é extremamente idealizadora e, antes de tudo, idealizadora do próprio ser humano. Um autor filósofo, muito marcado pela visão trágica de mundo, e se a gente fosse colocá-lo em diálogo com Shakespeare, talvez eu colocasse em diálogo com o próprio Macbeth, que é o Nietzsche. O Nietzsche, um filósofo do século XIX, segunda metade do XIX, se autodenomina, digamos assim, é réu confesso de que é trágico e de que tem uma visão trágica de mundo. Porém, ele se afasta da posição do Macbeth em relação à tragédia na medida em que o Nietzsche diria o seguinte: tudo bem, a vida é um ator correndo de um lado para o outro do palco. É uma encenação. Não existe nada de verdadeiramente último nas coisas. É um bobo que está escrevendo o roteiro. Melhor ainda, não tenho que levar ele tão a sério assim. É cheio de som e fúria. Claro, porque ela emana dessa força
violenta que gera tudo que existe, que para o Nietzsche era o princípio dionisíaco, né? Que está na origem do teatro grego, da tragédia, o deus Dionísio. E por último, não significa nada. Ainda bem que não significa nada. O lugar do Nietzsche em relação à tradição trágica é um lugar, às vezes, um pouco peculiar, porque o Nietzsche se via como uma espécie de trágico alegre. E ele via a visão trágica de mundo como cura, e não como doença. Ele via a tragédia como o lugar do homem e da mulher é o lugar de heróis trágicos, que combatem um destino com o qual eles nunca vão vencer, mas a glória está justamente em combater esse destino. No século XX, eu aproximaria essa visão a de um escritor argelino-francês, Albert Camus. A ideia da vida absurda e a ideia de que a solução para a vida absurda é o homem revoltado, no sentido camusiano, ou seja, vivendo a cada minuto, encarando o absurdo da vida, mas nem por isso se deixando tomar pelo medo que ele causa. Então, para o Nietzsche, o fato da vida não ter nenhum significado é, na realidade, a libertação. Por isso que não foi ele quem disse isso, foi o grego Kazantzakis, mas o Nietzsche poderia ter dito facilmente: não espero nada, não desejo nada, sou livre.